Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. E Camila, pela primeira vez aqui no nosso clube, a gente chama então um escritor para falar um pouco sobre sua obra, né, Camila? Exatamente. A gente convidou então o escritor Antônio Cherchenesky para conversar conosco a respeito da obra, também como é que foi essa trajetória dele na literatura. Então, vamos curtir aí. O Areia nos Dentes, eu escrevi ele muito porque eu era apaixonado por filmes de terror e jogos de videogame de terror. E eu escrevi ele aos 22, 23 anos. Foi antes da moda zumbi chegar com toda essa força que está agora, que hoje a gente não consegue ligar a TV sem ver um seriado. E o livro meio que se beneficiou disso, comercialmente. Ele chamou atenção porque acabou coincidindo. Não foi uma jogada de marketing, foi um feliz acidente. E eu acho que o zumbi é uma figura muito interessante de se explorar, e ele é muito mal explorado. Vira o ser descerebrado na maior parte das obras que tem algum zumbi na história. Enfim, e o Faroeste foi a mesma coisa, uma grande paixão do cinema. E foi um livro onde eu pude jogar muitas das minhas obsessões no mesmo livro, sendo que um livro que ele tem esse vigor juvenil de tirar para tudo quanto é lado. Ele tenta ser vários livros em um. Ele tenta ser um faroeste, ele tenta ser uma narrativa metaficcional, ele tenta ser extremamente experimental e maluco. É um livro veloz, urgente e juvenil, claro. Foi escrito quando eu tinha, afinal de contas, 22, 23 anos. E isso que também eu acho que ele tem esse frescor que eu ainda gosto nele. Esse foi, então, o Antônio Cherchenesky falando com a gente via Skype, né, Camila? A gente fez essa entrevista com ele pela internet. O som até não estava nem muito bom, assim, mas dá para entender a ideia aí. E eu achei bacana também que ele falou também de alguns pontos que a gente já comentou aqui, por exemplo, do lance da leitura ser rápida e também ser um lance realmente dos zumbis, que ele escreveu essa história antes dessa febre que tem hoje com Walking Dead, com revistas em quadrinhos e seriados que estão aparecendo por aí, ou filmes mesmo, né? Desde Jorge Romero até agora, com filmes de zumbi. Então ele meio que pegou essa onda agora, voltando essa onda, na verdade, mas um pouco antes. Então também é legal poder ver esse livro numa ótica atual, né? Dessa moda que tá rolando. E até eu acho que a leitura, ela é bem atual justamente porque ela é rápida, né? Tanto pega um adolescente hoje em dia para ler um livro, a leitura tem que ser mais dinâmica, tem que acontecer mais coisas. E realmente essa falta desse aprofundamento provavelmente está relacionado com o que busca esse novo leitor, assim, né? Sabe que eu gosto de zumbi, só o zumbi fanfarrão. Só as comédias com zumbi, assim. Comédia com zumbi eu gosto. Tanto que o Walking Dead, por exemplo, eu olhei um episódio e pra mim já deu, sabe? Bastou porque eu não curti o Walking Dead. Mas enfim, várias pessoas curtem, a maioria das pessoas ama. Eu não sou muito critério aí pra isso. Mas enfim, eu acho que os zumbis, assim, engraçados, me agradam. Porque o Walking Dead, assim como o Walking Dead, ou também como o Porto dos Mortos, que é aquele filme gaúcho que tem os zumbis como digamos, um foco ali da história. O foco, claro, tem zumbi na história, mas o mais importante mesmo é ver a sociedade, como a sociedade ela enxerga esse momento meio que, sabe, pós-apocalíptico, assim, e como ela se porta. Então é um momento onde várias regras acabaram, onde existe aquele perigo iminente de morte, ou de se transformar também no zumbi, né? Que isso é básico, né? Da literatura ou do cinema com zumbis, né? O zumbi te morde, tu vira um zumbi, né? Então, e no livro também, aqui no Areia nos Dentes, também aparece isso, né? E esses tanto o Walking Dead quanto o Porto dos Mortos tem esse lance, né? Da sociedade e como ela se vê com os zumbis. O Areia nos Dentes, eu acho que ele é de outro lado, assim. Ele é, na verdade, o zumbi é só um plus ali, é só, digamos, uma forma pra meio que amarrar algumas pontas soltas da história. Não é o principal é o faroeste, e imaginar alguma forma que o faroeste vai ser diferente, né? Sim. Então... eu acho que, na verdade, nessa parte foi que mais me surpreendeu, assim. Não sei se eu já posso falar, mas na parte que ele mata a Viena ali, o Juan. Então foi a parte, tipo, mas daí eu me interessei, me envolvi com a história
E daí logo acabou, É. né? Eu também me Mas eu fiquei surpresa É, por ele ter nossa, fiquei matado muito o Vina. surpresa E também. achei uma boa também escolha ali Não, de achei bem narrativa legal. Com também. certeza. Não, a narrativa do Aranha dos Dentes certamente é o principal, o destaque da história, porque, como o Chechenesco falou mesmo antes ali, ele tentou experimentar muita coisa. Então, cada capítulo, ele tem alguma ideia bacana, assim, Tinha uma coisa diferente, É, né? uma coisinha diferente, assim, pra te manter, na verdade, interessado. A história, às vezes, até ela, como a Fernanda falou antes, tem vários clichês, né? E clichês que são inerentes ao gênero, né? O Faroeste vai ter que ter o duelo, vai ter que ter o xerife, tem que ter, sei lá, aquele feno rolando. Apesar de não aparecer aqui no livro, mas tem, Muita né? areia, muito calor. É. Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos falar da história do livro? Vamos falar um pouquinho da história do livro? Vou tentar ser sucinta. Eu sempre digo isso em todos Mas os nunca resumos. consegue. Não, pode ter certeza que muitas vezes consigo. É basicamente em linhas gerais, então, para não cansar ninguém. É Um resumo, assim, o principal, assim. Como a gente já falou, né? É um faroeste, logo, é um lugar poeirento, me parece que também tem uma proximidade México-Estados Unidos, não estou muito louca, né? Então, Não, é isso aí. então é um lugar desértico, muita areia, muito calor, esse é o ambiente. E nesse vilarejo perdido, que se chama Maverick, né? Era para ser Maverick, mas perderam na placa, foram perdidas algumas letras. E nesse lugarejo existem duas famílias que são rivais, claro, existe mais gente, mas o que fala do livro? Basicamente dessas duas famílias rivais, que são os Ramírez e os Marlowe. Enfim, a gente não sabe muito bem, é uma rivalidade antiga, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali, rolou morte já, então, nessa relação entre eles. É uma rivalidade, tipo, que ultrapassa anos, né? Isso. Provavelmente uma coisa meio até ancestral. E o livro já começa com um assassinato, né? O seu início ali é um dos filhos do Miguel Ramírez, que é o Martim, vai até a casa dos Marlowe e para pesquisar, para saber o que está acontecendo. Eles estão fazendo alguma coisa no porão da casa, né? E aí eles querem saber o que é. E aí o Martim vai até lá. Ele acaba voltando, né? Ele entra na casa e daí ele logo sai. Ele logo sai porque os caras, enfim, observam que ele tá lá. E aí ele volta pra casa. E aí não fica claro quem é que cometeu esse crime. Quando ele volta pra casa, ele é assassinado, né? Mas não fica claro quem é. Só que o pai dele, o Miguel, acha que foi a família rival. E é aí que vai desencadear essa história. Porque o outro filho dele, que é o Juan, vai ficar encarregado pelo pai de limpar a honra da família e de algum jeito também acabar limpando essa honra com sangue, né? Com o sangue da família rival. Só que o problema é que o Juan, ele é um jovem que foi estudar fora e retorna aí para esse vilarejo. Só que ele não tem jeito para pistoleiro, não tem jeito pra ser um cara... Ele é um estudioso, na verdade. Cowboy do faroeste. Ele não é malvado. Ele é certinho. Ele é um bom moço. Então ele é um péssimo atirador, o pai dele ensina ele a atirar, mas não tem jeito, entendeu? O pai dele até, na verdade, meio que desiste dele, assim, né? O pai dele até meio que menospreza ele algumas vezes, né? Mas, enfim, esse cara, o Juan, que vai ter essa incumbência aí de levar a cabo essa vingança, né? E é nesse ambiente aí que se desenrola a história. Só que a gente descobre logo em seguida que essa é uma narrativa que está sendo escrita. É uma narrativa que está sendo escrita por um escritor que já deve ter, assim, tipo, meia-idade. Pra mais. Pra mais, né? Que é um cara que tem um problema de relacionamento com o filho. E ele tá escrevendo essa história também para resgatar um pouco da história de vida dele, né? Da família dele, dos antepassados dele, né? Então, tanto que os nomes acabam se repetindo
na família dele os nomes dessa história que ele está contando. Isso é muito interessante. Tem certo momento aqui do livro que esse escritor diz: cresce em mim a suspeita de que narro a história de um pai e um filho, nada mais. Porque assim como na vida dele, ele tem um difícil relacionamento com o filho dele, também naquela história que ele está escrevendo lá do vilarejo, lá no faroeste, né, o Miguel também tem uma história difícil com o Juan, né, conflituosa, justamente porque ele não é o tipo de filho combativo, um cara, sabe, enfim, ele é um cara, como tu falou, sabe, um cara que foi estudante, um cara, sei lá, que é meio de paz, entendeu? Mas ele é obrigado a não ser de paz pelo pai. Faça amor, né? Não faça guerra. E eu acho até interessante que tem um sobrinho dele também, o que é pequeno. O Sérgio. Isso, o Sérgio. E ele perdeu a irmã, então talvez também isso ajude ele a ser um bom moço, né? Ser mais sensível, assim. E o Sérgio, que claro, uma criança também, ele se espelha muito nos adultos, né? E ele vê no Juan uma pessoa que não é legal de se espelhar, porque ele já viu, né, que afinal de contas ele é meio medroso de vez em quando, ali não é muito corajoso. No Velho Oeste é importante realmente ter um certo pulso, né? E o Sérgio já vê que, olha, esse meu tio aí não é de nada. O Sérgio já é bem mais Puxando pelo vô. Tem bem mais aptidões ao próprio pai também, né? Que foi quem morreu, né? Mas essa parte, por exemplo, da história, quando a gente descobre que, na verdade, não é uma história que a gente está vendo, mas é uma história contada por outra pessoa, eu acho que, apesar de ter esse lance da metalinguagem também, e de algum momento até o filho do escritor diz: mas eu conheço um outro cara que está escrevendo um livro sobre um cara que está escrevendo um livro no faroeste. Então, No faroeste com zumbis. com zumbis, que no caso seria o Shechenesky, né? Então, tem esse lance do autor se colocar. Eu acho que é interessante pela ideia, mas não ajuda muito o livro. O livro não melhora. Não acrescenta. Não chega a acrescentar muito. E eu acho um grande problema também dessa parte da história é que o velho senhor que está escrevendo a história nunca me parece ser um velho senhor. O Shechenesky, ele escreveu, como ele falou antes, muito jovem, e eu acho que ele não conseguiu, sabe, se colocar como um sujeito mais velho. Tem alguns autores que têm uma aptidão muito grande em escrever para mulheres, por exemplo, para escrever papéis muito bons para senhores, para senhoras, mas o Shechenesky talvez naquele momento não estava ainda preparado para escrever um papel mais velho. Então, no começo não me soa, talvez porque eu conheço o autor também, então isso talvez possa ter me deixado, que eu tava vendo que não é um sujeito mais velho, é um cara tipo da minha idade escrevendo, sabe? Então eu meio que observava isso na hora de ler. Então isso meio que foi um problema para mim. Mas depois que tu se acostuma um pouco naquela história ali, na história que tá no presente, tem algumas boas ideias, como ele usando a máquina de escrever, depois tenta usar o computador acaba estragando, então isso aparece no livro. O que eu achei muito legal também é que, como a gente sabe que é uma pessoa que tá escrevendo, a gente entra na história de um jeito que parece que a gente tá escrevendo e a gente imagina a pessoa escrevendo, sabe? Eu achei muito legal a parte, mais no final, que o Juan mata a Viena, e daí na outra página ele começa falando: nossa, eu não acredito que eu acabei de escrever isso. Então a gente se coloca muito na história, né? E imagina muito ele ali sentado escrevendo isso. Eu achei muito legal. Eu acho que é bem ousado, assim, da parte do escritor. É muito difícil também, né? Vamos seguir isso depois do intervalo, então, continuar falando sobre isso. Depois aqui do intervalo a gente continua com Areia nos Dentes, de Antônio Shechenesky. Fica aí.